Boa tarde. Sou a Ana. Faço doutorado na UFRJ. Vou passar aqui para se apresentar. Rabamé, boa tarde no Cupem. Eu sou Prumquai, no português me chama Creuza, né? Porque quem me chama de Creuza só os Cupem mesmo. Mas os merrim me chamam de Prumquai. Eu sou professora da Aldeia Nova e estou fazendo mestrado em Brasília, para eu ver se eu conheço um pouco desse Cupem Clambi Panda aí. A gente, primeiro, eu gostaria de agradecer, né, aos organizadores do evento, uma oportunidade única de interlocução com tantos mestres e professores indígenas e não indígenas, e dizer também que eu estou um pouco emocionada por estar aqui dividindo a mesa com uma equananti tão especial para mim. E a gente combinou que eu vou falar primeiro, porque o foco da minha apresentação vai ser sobre o ciclo de vida da batata doce, que é um dos alimentos, né, utilizados no resguardo de nascimento da criança e de furação de orelha dos jovens iniciados. E aí depois a Creuza vai falar, né, ela vai aprofundar mais alguns pontos que eu vou trazer e também ampliar e trazer para o tema da pesquisa dela, que é sobre os resguardos, justamente, os 12, 16 resguardos, ela vai falar depois. Bom, então, comecei a trabalhar com os Karaô em 2004, e o meu primeiro contato com eles se deu a partir de um projeto de etnobiologia, conservação de recursos genéticos e segurança alimentar, que era desenvolvido pelo Senargem, na Embrapa, uma associação indígena CAPEI, e pela FUNAI. E esse projeto ele começou porque os Karaô localizaram nos bancos de germoplasma da Embrapa as sementes do porrumpé, que é uma variedade tradicional de milho que é fundamental na alimentação Karaô e que tinha sido perdida, né? E aí eles fizeram um trabalho de reintrodução desse milho e de outras variedades que tinham sido perdidas também, de batata doce, inhame, fava. E esse projeto, naquele momento, né, ele colocou um povo indígena que era marginalmente, né, classificado como caçadores, coletores, no cerne do debate, né, sobre conservação de recursos genéticos e principalmente num contexto de uma das maiores empresas, né, voltadas para o agrobusiness, né, de você poder justamente brigar por um projeto de estímulo à agricultura familiar indígena, né, pela valorização das variedades tradicionais e dos sistemas agrícolas locais, né. Estou fazendo essa apresentação justamente para ressaltar essa importância do conhecimento tradicional para a manutenção da agrobiodiversidade, né. Cabe dizer que também, né, falar de roça atualmente, cultivo hoje, não faz muito sentido sem falar sobre isso sem falar dos mercados, da dependência da cidade e tal. Mas isso vai ficar para depois a gente pode entrar sobre isso. Mas se aproximando mais do tema do seminário, se o cultivo na roça ele é voltado para a produção de alimentos, a questão é justamente a dimensão que isso ganha, né, no universo indígena. Então, a gente vai ver que o que se planta e se come aqui não é apenas uma substância nutritiva, né? A batata ela é cultivada enquanto parente, né? Ela é gente, ela faz festa. Então, o interessante aqui não é apenas a batata em si, mas toda uma complexa elaboração sociocosmológica e ritual em torno dessas plantas cultivadas que eu acabei encontrando quando fui trabalhar com os Karaô. Então, eu estou escrevendo a minha tese de doutorado e eu vou apresentar aqui para vocês apenas um dos capítulos da tese, que é sobre o ciclo de vida da batata, né? Então, vou falar um pouco sobre o plantio, o crescimento e a colheita, o crescimento, né, o plantio, o crescimento e a colheita, quando ocorre a festa da batata. Então, no contexto da roça, as agricultoras elas cultivam essas batatas enquanto parentes, né? As batatas são como filhos dessas mulheres. Uma relação de troca de substâncias, cuidados e afetos que se expressa especialmente, como a gente vai ver, no resguardo que se faz para o plantio.
E claro que quando eu digo aqui as batatas são como filhos, né, obviamente essa enunciação apenas faz sentido no contexto da roça, né? Como a gente vai ver, não é possível entender esse enunciado sem esse frame específico, né, em que se diz isso, né, que as batatas veem as mulheres como mães. Porque, na verdade, as batatas elas não nascem simplesmente, elas brotam para alguém, né? Se a mulher cuida bem dessas batatas, a batata sempre vai dar para ela. E, caso contrário, a batata abandona essa mulher, né? Se muda para a roça de outro, pode mesmo causar doença, como a gente vai ver aqui, né? Que a batata, comida de gente, também pode comer gente. E aí, quando as batatas já estão maduras, né, elas são colhidas e ocorre essa festa da batata, né, que é o outro contexto que eu vou trazer aqui, esse contexto ritual, né, onde essa festa ela vai colocar em evidência um outro conjunto de relações, né, de nominação e de transmissão do conhecimento cerimonial. E acompanhando esse ciclo de vida da batata, né, eu acabei me deparando com essas relações, né, entre pais e filhos, né, genitores, mães e filhos, genitores, e mestres, né, nominadores e nominados, né, cabeças novas e cabeças velhas, que são, como muitos antropólogos que trabalharam entre os craús, né, já mostraram que são centrais para compreender, né, o parentesco e a concepção da pessoa. E, como eu falei, a batata é um dos alimentos centrais para o resguardo, né, como a Creuza vai aprofundar depois. Então, vamos lá, falar um pouco agora, primeiro, começar com o cultivo, né? Então, o plantio, né? Quem, como e quando planta, né? Então, o verão é o tempo do plantio da batata doce, né? Que é Pomoeas batatas, o nome científico, e iot na língua, craô, iot. Eu não vou ter tempo para desenvolver isso aqui, mas eu queria marcar algumas especificidades do plantio da batata. Primeiro que as batatas elas são plantadas ainda no verão, né, no tempo da abertura das roças, no momento da broca, né, quando os homens e mulheres eles vão abrir aqueles primeiros arbustos, e elas plantam as batatas, né, e aí depois os homens vão derrubar e vão queimar a roça. E o fogo da roça é uma espécie de agência de transformação masculina, né? São os homens que queimam as roças, que derrubam e queimam as roças. E essas cinzas da queimada vão fertilizar o solo, né, e fazer também com que as batatas que ficam ali embaixo da terra adormecidas comecem a brotar, né? O canto da batata ele canta, né? Macoa quiniaré, né? A batata gosta da roça queimadinha, diz assim o canto. Aí depois outro ponto é que a batata ela se reproduz por clonagem, né? As mulheres elas plantam as cabeças da batata e os feixes da rama, né, que são partes do corpo da batata e assim vão reproduzir indivíduos semelhantes, né. A forma desse plantio é circular, né, as mulheres vão fazer vários buracos assim, vão colocar as ramas, né, e aí quando brota as batatas vão começar a crescer horizontalmente, né, andando e tomando o espaço da roça. E é interessante que a forma social da batata tem a ver com essa imagem da aldeia circular, das casas maternas, dos caminhos. E, por último, né, justamente, são as mulheres mais velhas, aquelas já maduras, com muitos filhos e netos, que são as especialistas no cultivo da batata. O Olegário Teapoque, que é um mestre ritual da aldeia onde eu trabalhei, da aldeia Pé de Coco, ele me disse uma vez, e eu vou ler essa frase, porque eu acho bem interessante, que ele falou assim: a batata gosta da mulher e a mulher gosta da batata. Ela está sempre mexendo, lembrando do rumo da batata. A mulher anda no rumo do pensamento da batata. Bom, então vou entrar agora na questão do crescimento e do resguardo, né, do plantio da batata. Então a batata ela vai crescendo, né, e gerando seus filhos cabeças ao longo das suas ramas, do seu corpo, né. Até fazendo uma relação aqui com a fala do Luiz, hoje de manhã, é interessante que a batata ela é também como um corpo dona, mãe dessas cabeças de batatas, né, que vão sendo geradas ao longo das ramas, e trazendo essa imagem também, né, da multiplicidade dessa pessoa batata. Enfim, são essas cabeças de batata, né, que vão servir de alimento, que vão dar ou ser dadas para as mulheres e que vão servir de alimento, né?
Então, essas raízes tuberosas, né, da batata, elas são chamadas pelos craô de yotkra, cabeça de batata. E, quando elas estão pequenininhas, eles falam yotkraré, filho de batata. E, quando elas já estão grandes, eles vão falar yotkrakati, né, que é a cabeça grande da batata. E é interessante perceber que tem um vocabulário comum para falar das plantas e das pessoas, né? Os filhos da batata, as cabeças grandes. Eles costumam dizer também, quando uma planta está madura, eles falam capreque, que é vermelhinho na cor do urucum, né? Quando está verde, diz idetet, que também é uma palavra que eles usam quando a pessoa ainda está fraquinha, cansadinha, idetet. Mas, como eu disse antes, as plantas cultivadas elas não nascem simplesmente, né? Elas nascem para alguém, elas dão para alguém. As mulheres elas falam, né? Imã yot hiront, né? Brotou batata para mim, imã. Né? Esse imã para mim aparece como referência a um dono, né? Que ela é dela que plantou a batata, né? A batata é produto daquele cultivo dela, né? E essa relação de dona, na verdade, vai evocar uma noção muito diferente dessa de propriedade, né? Uma relação corporal e afetiva que se desenvolve entre as donas das roças, né, e os seus cultivos. E o que está em questão aqui também é uma relação social que pode ser bem sucedida ou não. Por quê? Porque se a pessoa cuidar bem, a batata, né, vai dar para ela. Caso contrário, ela fica com raiva, e as mulheres dizem que elas se mudam para outra roça, né? Ela falou assim, ela fala como é? Neman yuman tapan ramun yatkató. A batata não vai retribuir mais, né? A pessoa não vai mais ter batata, apenas fiapinhos de batata, né? Então, pelo que passa esse cuidar bem, né? Que eu percebi que não passa tanto pelo capinar, adubar, jogar remédio para matar os bichinhos. Essa dimensão de cuidado e afeto passa especialmente pelo resguardo que a pessoa que planta tem que fazer para que os seus cultivos cresçam belos e fortes e diversos, né? Eu vou ler aqui um trechinho. Ai, gente, eu esqueci de passar as fotos, desculpa. Vou passar aqui rapidinho aqui a aldeia Craô. Desculpa. Aqui é o momento da broca, né? O primeiro momento da abertura da roça, quando plantam as batatas, a derrubada. E aqui a queimada. Aqui Iacaré, que é uma variedade de batata branca. E essa é a Raprei, que é minha sogra. E eu fui acompanhar ela num plantio de batata, e aí depois eu tive uma conversa com ela que eu registrei, e aí transcrevi, traduzi, e ela me contando sobre esse resguardo do plantio. Eu vou ler um trechinho dessa fala dela para vocês, para passar falar um pouco sobre esse resguardo, né? Então, a Raprei e Probequei, ela fala assim: então, as cabeças vão ficando ali nas ramas. Eu não mexo enquanto não está madura. Quando planta, não pode comer tatupeba. Ele vai lá com as unhas, desenterra e come tudo. Não vai ficar nada para você. E quando a folha ficar vermelha para mim, aí que eu vou arrancar. Pego um pouco de folha de urucum, esfrego e dou banho. Eu vou ter muitas batatas grandes, todas juntas. Então, vou apontar um pau e cavar. Se você cavar com um facão, ela vai se esconder. A batata irá retribuir outra pessoa, e você não vai ter nada. Mas, se você cavar primeiro com esse pau apontado, só você terá muitas batatas e terá as cabeças assim, grandes. E quando ela vê você pela primeira vez, já pensa: essa minha mãe que é boa para mim. Essas coisas não são bicho, são gente. Se você furar com facão, elas vão embora por causa da dor. Vão para acolá, para qualquer roça do outro. E você só come quando esfriar, não deve assoprar a cinza. Deixa do jeito que está. Se você fizer, ela vai retribuir muito na roça do outro, e você só vai ter fiapinho de batata. Né? Então, a Raprei, ela fala aqui do resguardo da batata, mas cada planta cultivada tem o seu resguardo, né? O do milho, por exemplo, né? É super complexo, você não pode comer uma série de coisas, não pode mexer em gordura. Por um coi pode aprofundar isso também depois, se ela...
Outro ponto da fala, para além do resguardo, é que ela atribui claramente em sua fala essa humanidade, né, às batatas, que as veem como mãe. Ela fala, né, que é um boy taene caronaré, riama, né, yat riama. Essas coisas não são bichos, são gente. Esse conceito, quando eles dizem yot, batata, riama, gente, se refere a tudo que pensa, que sente, vê, né, bom, o corpo é o lugar do ponto de vista das sensações físicas, né? E é interessante que a palavra para pensamento na língua, né, é a mesma para sentimento, né? Amninkam rapakcha. Pensar e sentir não são noções separadas, né, mas integradas, como me explicou certa vez o Edilson Potut, um outro professor que me explicou, né? Amninkam e apakcha é o meu pensamento, o meu sentimento, com tudo. Coração, cabeça, corpo, com tudo mesmo. É através da minha orelha que entra o meu pensamento. Bom, então, mas o que acontece quando as batatas cultivadas não são bem tratadas, né? Elas vão se mudar para a roça do outro, não vai mais retribuir, pode mesmo trazer doença. E aí eu conheci um velho pajé que me contou como ele virou pajé após ter devorado e sido devorado pelas batatas, né? Uma outra dimensão aí do fazer parentesco com a batata. Ele me contou que ele estava sozinho cozinhando as batatas e aí ele comeu as batatas e passou mal, virava no chão de tanta dor e, de repente, a batata virou gente, começou a conversar com ele, né? Ofereceu umas folhas para ele passar no corpo, perguntou, você quer? Aí ele aceitou e, de repente, ele começou a enxergar tudo. Aí ele me contou assim, eu vou ler também a fala dele aqui do pajé de batata. Ele falou, eu enxergava tudo igual lanterna, eu via tudo de longe, o povo no pátio também as almas. Eu aceitei a indústria da batata. Quando planta o alimento, não pode mexer no tempo errado. Se mexer, ele vira contra você. Ele vai tentar fazer de você pajé. Se mexer no tempo errado, ela não gosta. É dor de cabeça, febre. A pessoa sofre de dor até conseguir virar pajé. Se o sangue da pessoa é ruim, ela não vira, só sofre. Agora, eu não posso mais comer essas coisas assadas no fogo. Eu não como mais batata, nem macaxeira, assada ou no caldo. Né? Então, enfim, resumindo, essa ideia de que, nesse contexto da roça, né, a batata é gente, ela é feita parente por aquelas que as cultivam, né? E que esse parentesco não é dado, ele é construído através desse resguardo, que ele também pode se reverter, né, em abandono e doença, né? Então, a gente vai entrar agora no contexto da festa, né, que ocorre no tempo da colheita e vai trazer esse outro conjunto de relações. Não apenas as cabeças, filhos da batata cultivadas por essas mulheres, mas também o espírito da batata e da abóbora que ensinaram essa festa da batata. Então, o mito de origem dessa festa fala que os antigos eles tinham o costume, né, de deixar suas roças plantadas e sair para o mato para caçar. E aí, na época da colheita, eles mandavam um mensageiro para saber se esses legumes já estavam maduros. E aí, certo dia, quando um desses mensageiros chegou na roça, todas as plantas tinham virado gente e estavam fazendo a festa. Né? Esse merrim, esse mensageiro que viu esse movimento da festa na roça, ele era um aiacá, um pajé, né? Que é essa figura desse mensageiro, desse pajé, é uma constante nessas histórias que falam sobre como os merrim pegaram, né, suas festas, seus objetos, seus cantos, dos animais, das plantas e outros seres da floresta. Inclusive, né, as próprias plantas cultivadas, elas vieram de fora, né? Elas foram trazidas por Cachecoi, que é uma estrela mulher que caiu do céu e se casou com um merrim. Então, ela trouxe as plantas cultivadas do céu, né, com exceção do milho, que já estava lá, mas todas as outras plantas cultivadas, a batata, o inhame, ela trouxe do céu, deu, né, para a cunhada e ensinou também a sua cunhada os saberes associados ao cultivo da roça, a produção da comida. Mas aí um dia a Cachecoi, ela engravidou e aí os maridos dela não respeitaram o resguardo e o filho dela morreu. E aí ela ficou com muita raiva e fez uma bebida, né,
um veneno feita com um tingui, com o veneno do peixe, deu para os maridos morreram, e ela abandonou a aldeia, voltou para o céu. Então, essa história ela traz tanto o tema da fertilidade quanto o tema da mortalidade, né? E também joga uma luz, eu acho, sobre essa ideia de que se as agricultoras elas respeitam os resguardos, né, as plantas vão dar para ela, e que, caso contrário, as batatas vão abandonar e vão para a roça de outra pessoa. Outro ponto importante que aparece nesse mito é que a batata ela chama o merrim de crantum, minha cabeça velha, ao contrário de crantum, minha cabeça nova. Né? Mecrantum é como os craôs se referem aos velhos e aos parentes antigos que já morreram. E outra versão registrada pelo Melate, também a batata vai chamar esse merrim de Kederé, tio materno, né? Que é o nominador. Porque justamente essa relação entre cabeça velha e cabeça nova, que tia, par, tio, sobrinho, avô e neto, ela fala sobre essa relação de nominação. Né? Então, quem dá um nome para a pessoa, entre os craôs, geralmente são os tios, o tio materno, a tia paterna ou os avós. Né? E, através do nome, uma série de relações de parentesco são transmitidas e uma série de papéis cerimoniais também. Então, por exemplo, na festa da batata que a gente vai ver, não é qualquer pessoa que pode cantar na festa ou que pode se apresentar como rotuá, o palhaço cerimonial, que era a abóbora no mito. Né? São papéis ligados ao nome. E quanto tempo? Já só para eu controlar, que eu não tenho um controle. Deixa eu quero. Tá, não, então tá. Então, eu vou entrar agora rapidamente na etnografia da festa da batata. Eu não vou ter tempo aqui de falar detalhadamente sobre todas as ações dessa festa. Vou falar de uma forma geral e depois eu vou mostrar algumas imagens, né? E que vão dizer muito mais do que eu. E eu vou mostrar duas imagens uma imagem de duas ações rituais específicas, né? O canto da batata e da performance dos rotuais, os palhaços abóboras. Então, a miquinha, como os merrim, eles chamam a festa, né? Que significa literalmente alegrar-se. Né? A miquim traduz esse estado de alegria, de estar em movimento, que é uma condição primordial daquilo que os craô concebem como viver bem. E a festa da batata ela é chamada na língua de Yotionpim, tora de batata, ou Porti, tora grande. Ela vai ocorrer na passagem do inverno para o verão, no tempo da chuva para a seca, né, quando se inicia a colheita da batata doce. E são as mães do rotuá, esses palhaços abóbora, que cultivam e oferecem as batatas doces que vão ser jogadas na festa. Então, de manhã cedinho, os homens vão correr, né, com essa tora de batata. Não é qualquer pessoa não é qualquer corredor que corre, são só aqueles melhores que são escolhidos, né? O corredor tem que fazer um resguardo para correr. Depois a Creuza vai poder aprofundar isso também. E aí, no fim dessa corrida, né, eles correm, as duas metades correm, ocorre uma troca de paparuto no pátio central. A família dos jovens recém-casados e que ainda não tiveram filho vão trocar essa comida cerimonial, que é um bolo de mandioca com carne por cima, enrolada na folha de bananeira e cozida no muquém, né? Então, uma espécie de contrato de casamento. Aí depois ocorrem outros cantos cerimoniais, e aí tem o intervalo da festa, todos vão banhar, e aí, quando eles voltam, no finalzinho da tarde, começa o canto da batata, que é o que eu vou mostrar aqui. E aí a cantoria ela vai andando pelo Crincapé, que é esse caminho circular, e vai parando em frente a cada casa. Né? Esses cantores, como eu falei, eles também estão ligados ao nome. A cantoria ela é formada pelas cantoras da batata, pelos cantores do maracá, que é o croá, e pelos rotuá, que são as abóboras, né, que carregam esses cofos cheios de batata doce. São todas plantas de rama. Né? E essa relação também que os tios vão iniciar os seus sobrinhos nesse momento da festa. Né? O que deram para quem eles deram o nome. E aí, quando a cantoria para na frente de cada uma das casas, ocorre uma festa, uma espécie de jogo de batata. Né? Os rotuá, eles tiram as batatas e jogam em cima daqueles que vão desafiar eles. Né? E aí as batatas que foram cultivadas nas roças das mães desses rotuás vão circular
pela aldeia nesse momento. E aí, em frente a cada casa, a cantoria também recebe presente, recebe miçanga, pano, panela, uma forma de identificação, né? Uma forma de retribuição também. Uma outra questão central é que essas primeiras batatas que são colhidas na roça das mães do Rotuá, elas não podem ser comidas antes da festa, né? O jovem que comer essa batata antes da festa, ele vai ter feridas e pus e sangue pelo corpo. Então, uma outra dimensão aí da batata que pode causar doença, né? Da contrapredação. Enfim, eu também não vou ter tempo aqui de aprofundar nesse canto da batata, mas é importante dizer que esse é o canto da batata e não sobre a batata, né? É o que a batata vê, o que ela escuta, o que ela sente, o que ela conta. O canto faz visualizar os diferentes mundos que se exprimem através da batata. Evoca animais que habitam os mundos celestes, o gaviãozinho, o sabiá, o mundo aquático, a arraia, o terrestre, a lagartixa, a mandioca, né? Esses seres, eles cantam e apresentam a si mesmos no canto, seu jeito de ser e de viver. Uma verdadeira enciclopédia sonora do Cerrado, né? E aí o canto da batata acaba, e aí vem os Rotuá, né? Que são esses palhaços abóbora. E vocês vão ver que eles usam uma pintura branca muito diferente, né, dos padrões tradicionais de Genipapo e Urucum. Tem uma série de associações, são as manchas da abóbora, as pintas da onça, a dona do fogo, em torno da qual acontece essa apresentação. E, ao contrário da batata, que canta, o Rotuá ele não fala. A performance ela é baseada na mímese corporal, como vocês vão ver. Eles vão imitar animais, plantas, brancos. E imitar o outro aqui é, de certa forma, virar outro, né? Considerando, claro, essa moldura metacomunicativa da brincadeira, né? Que coloca uma série de paradoxos e ambiguidades. E os Rotuás, eles também têm uma agulha insaciável por sexo e comida, né? Um personagem que traz essa imagética do grotesco, do excesso, das metamorfoses. Eles têm um poder subversivo, né? Que, mais que inverter uma ordem social, ela permite expandir o campo da moralidade e de suas próprias definições da humanidade. O Craô tem 16 resguardos, perante todos os resguardos a gente vai descobrindo. E quando o Crampé está falando sobre o Yat, a gente tem um resguardo para todos os movimentos da família. Quando plantar a roça, o homem que começa a plantar primeiro, né? Vai para a roça, a mulher não pode participar do primeiro, o dia da roça, que vai limpar, vai movimentar. E uma coisa que eu já fiz isso, a gente vai escolher o mato primeiro com o marido, e a gente já sabe do lugar que vai plantar as batatas. Eles não plantam, a gente planta antes de derrubar da roça. A gente coloca a batata lá dentro e pode até esquecer. A batata não morre fácil. Eu plantei isso e eu tenho experiência de roça. Para começar, eu tinha 8 anos, fui compromissado nessa festa da batata. Desde 8 anos, isso no tempo antigo do povo, até acho que os brancos também tinham esse muito respeito, né, de aceitar a mãe, o pai, fazer o casamento, sem você conhecer a pessoa. Eu fui essa pessoa ainda da cultura mais antiga, Craô. Nós somos resistentes ainda até hoje, mas eu me casei também com compromisso. Como a Ana falou, né? Minha mãe fez o meu casamento em termos da cultura mesmo. E foi compromissada desde 8 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu me casei com meu marido. Então, com muito respeito, casei através da cultura da minha Quindoiã. Tem muito movimento. Eu fiz resguardo também, ele fez. Porque ele tinha que fazer o resguardo para ele ser corredor e ter força para ver se minha família tem que gostar dele. Por que ele não escolheu eu? A mãe dele escolheu, minha família escolheu ele,
e a família dele escolheu eu. Então, a gente tem que fazer resguardo. Como que faz esse resguardo? Nossa mãe faz o resguardo nosso. Eu, a mãe dele, para chegar o dia do nosso casamento, dessa festa, que vocês viram, esse é o final já da festa. Mas tem a corrida, que vai aparecer depois da minha fala. Então, foi assim que eu me casei, né? No tempos antigos do Craô. Eu tenho orgulho de falar isso, porque hoje, não sei se é tempo jovem, como o Cooper fala, que hoje, quando a gente vê, um já está casado, outro já está grávido, e não está acabando isso. E, assim, nós estamos com resguardo, são resguardo da família, resguardo para correr, resguardo para caçar, resguardo para você ter a batata dentro da roça, não só a batata, tem o inhame, que você tem que fazer o resguardo do inhame, que a maioria desse resguardo, quem faz são as mulheres. Você não pode dormir com seu marido, você não pode ficar com ele, você não pode comer todas as coisas que vêm, que o povo usa. E você tem que proteger teu corpo, para teu sangue ficar limpo, teu corpo ficar limpo, para a tua produção ser legal com você. A gente considera nossas roças como família. Por que isso? Porque as coisas falam. Não sei, na cultura, diversa cultura de quilombolas, brancos, eu não sei ainda, não ouvi ainda essa história, mas eu ouvi muito e participei muito. Eu também fiz resguardo, até hoje eu faço esse resguardo. Quando eu vou plantar alguma coisa, quando eu vou para a roça, não é todo mundo que vai para a roça, se chega e vai, como os antropólogos, chega e vai pesquisar. Chego na aldeia e vai pesquisar. Quem vai me levar? Ela vai me levar para eu pesquisar? Aí escolhe uma pessoa. Não, aí eu não sei se vocês veem isso. Quando chega e fica querendo pesquisar, os merrinhos ficam trouxendo, não, eu vou mandar fulano com você. Porque sabe que não pode ir para a roça. Ou não pode ir àquele lugar. Mas, para vocês, como não tem resguardo, quer chegar e quer enfiar logo num lugar que não pode. Então, eu acho que os antropólogos têm que aprender muito a olhar isso, quando vai para as aldeias fazer essas pesquisas. Porque, quando chega na roça, eu não posso levar a Ana, se ela chega lá e por que eu embora para a roça? Não posso ir agora. Se eu tiver com menstruação, não posso ir, meu marido também não pode ir. Então, vamos escolher uma pessoa que está sadia, está legal, que a gente está de resguardo. A gente pode andar, pode ver comida. Eu acho que muita gente está percebendo isso nos merrinhos agora. Então, quando o Crampé fala do resguardo da batata, ele é muito rígido para nós, né? São coisas que a gente não pode estar falando também. Tem muita coisa, eu, como pesquisadora, hoje, eu já peguei umas coisas com meus próprios anciões da comunidade. Eu fui pesquisar instrumento musical do homem. Não posso fazer isso. Não dá liberdade de eu fazer toda a minha pesquisa musical que o homem usa. Maracau não posso pegar. Não posso pegar aquele cabacinho que estava tocando aí, o moço. Eu não posso pegar na cabacinha, porque esse contato nosso de resguardo, ele passa a transmitir, não que você chega perto da pessoa, ou você abraça a pessoa. Quando você conversa com a pessoa, está transmitindo. É uma coisa que nem eu ainda não entendi. Então, nossa pesquisa, hoje eu faço pesquisa sobre alimentação, sobre resguardo de mulher, sobre resguardo dos homens, sobre resguardo da corrida, sobre resguardo da nossa vida ligado com o CROL. Então,
o trabalho que eu estou fazendo, eu estou vendo que são várias coisas que nem eu não conhecia antes. Para mim, tudo, hoje, se eu não tivesse isso, eu acho que, se eu não estivesse estudando também, eu acho que eu continuava essa vida que eu tinha, o resguardo, que eu tinha esse movimento de olhar diferente. Mas agora eu estou assim, olhando para os resguardos, olhando para as coisas que acontecem, que está acontecendo com os resguardos, que está acabando também. Como eu não sei quem foi que falou hoje de manhã, a escola foi um instrumento que está acabando com a cultura. Se o Merri não for resistente, daqui a um tempo a gente pode não ter mais essa cultura. Por quê? Porque a educação do Cupem, que fala escola, está acabando com isso. O jovem não quer mais se pintar, o jovem não quer mais cortar cabelo, o jovem não quer mais ficar do jeito que era. A gente briga muito com eles na comunidade, que não é para ser assim. Tem que continuar essa resistência nossa como indígena, como Merri, Craô, porque eu acho que Papam, quando deixou esse movimento nosso, ele deixou para nós continuar, não para mudar. Eu nunca me senti, quando eu venho para a cidade, assim, eu não me sinto Cupem. Eu olho para o Cupem muito diferente de mim. Aonde eu estiver, acho que Cupem olha para mim e vejo que eu sou Merri. E, assim, o resguardo desses movimentos que o Crampé apresentou, eu tenho as imagens que eu vou apresentar e cada uma delas vou contar. São várias coisas, mas eu fiz pouco porque eu estou como é que eu vou dizer em português? Eu estou num momento muito imprimido, com vários trabalhos, com várias coisas, que eu acho que não tem um mês que a gente se encontrou. Primeira vez eu encontrei ela, eu não tinha muito esse conhecimento com ela. Conheci o Léo junto com a Ana, né? Então, eu tenho um trabalho assim, mais voltado com a Chapri. E hoje eu estou feliz de ver ela apresentar. Ela foi e fez o trabalho, eu acompanhei um pouco assim, lá perto, fiquei com ela, acho que foi em 5 dias. E gostei assim, de ela ir fazer a pesquisa no Craô, que é muito difícil aparecer as pessoas ocupem para fazer as pesquisas. Então, esses trabalhos que nós estamos fazendo, as pesquisas que nós estamos fazendo para ter mais conhecimento aprofundado de resguardo, que nós temos vários resguardos de todas as coisas que a gente tem uma história da batata muito longa, de resguardo, que a batata não é uma pessoa ser humano, mas ela tem olho, ela tem boca. Eu falo isso porque eu já vi. Eu já vi essa batata doce, que é Yatugré, que ela fala que a pessoa tem que cuidar muito bem dela. Porque quando você deixa lá, você tem, ou você perde, ou você ganha. Porque você plantou e deixou lá dentro do mato. Aí o homem vai passar o tempo para fazer a roça, para plantar, e o homem não planta. Não sei como o Cupem cultiva isso, depois planta, né? E nós não, já bota primeiro e passa o ano, já faz a roça em cima daquela batata para brotar. E quando o homem queima a roça, você fica assim, admirado do fogo. E quando ela queima, que você está lá perto olhando a fumaça, o fogo, você está se sentindo assim, parece que está queimando uma pessoa sua lá dentro. Aí passa uma semana, se tiver uma chuva, que molha, que abafa a poeira, passa uns dias, você vai lá, você vai ver que a terra está abrindo.
Aí você sabe que você tem que botar uma coisa para você ir lá e ver se é ela que está nascendo já. Então, isso não é só... nunca tem um homem que planta a batata. Sempre essa mulher faz isso. O inhame já ela é plantada depois do... Não, isso. O inhame ela é plantada depois da queimada da roça. Aí você planta, você tem que fazer um buraco grande assim e colocar ela no meio para ela brotar. E quando ela brotar, você vai jogando terra em cima, até quando ela sobe. Nós chamamos de clero. O clero, ela é cultivada para o resguardo do homem. A mulher não pode comer. Acho que vocês veem que tem aquele líquido do inhame. Quando você corta, tem uma coisa. Nós, mulheres, não podemos usar o inhame perante o resguardo. Por causa desse líquido que faz mal para a mulher. Mas o homem não. O homem pode comer tranquilo. Pode usar no resguardo. E quem come o inhame, só o mais velho, que pode comer o inhame. Uma senhora pode comer, mas... ainda da meia idade, ainda não usa inhame para alimentação. Porque sempre tem esse... tem uma coisa que eu não vou falar, mas sempre tem... os mais velhos sempre falam, não pode usar, não pode comer. Então, ela explica tudo para a gente. E uma coisa que eu falo o seguinte, eu tenho uma pesquisa que tem muita coisa que eu vou até... aonde o limite der, que eu posso ir. E tem coisa que eu não posso pesquisar, porque é só para homem pesquisar. Então, o inhame, ela tem vários tipos de inhame. Tem um inhame que se chama Rodi. Esse que ninguém, nem eu, nem jovem, nem rapaz, não pode usar, só os mais velhos. Porque os mais velhos, eles não têm mais resguardo. Eles falam assim, já fui jovem, eu acho que agora eu sei, a partir de 50 anos, o merri já é velho para nós, né? O cupê não gosta que chama de velho, não. Mas para nós é um respeito tão grande, quando nós se sentimos de ter um neto, 2 netos, a gente já considera uma pessoa que todo jovem tem que respeitar. Já chega e já fala, raba véi. Então, esse véi já é uma pessoa muito respeitada na comunidade. Que qualquer coisa chama a pessoa lá para explicar, para falar, né? Porque já é uma senhora, que de senhora, e tem vezes que não sou senhora. E eu vou entendendo, vou explicando para o meu povo porque que são sistemático demais. De não aceitar, mas tem que aceitar, porque nós somos assim, né? Nós cravos não tem isso. Nós não somos esse. Eu já estou ficando velha, eu já tenho um netinho que tem 1 ano, 1 ano e vai completar 1 mês agora, dia 5 de mês de julho. Então, eu já me sinto, todos filhos do minhas irmãs já me chamam de vó. Chega e diz, velho. Eu considero muito eles, e com muito respeito, eles já estão me considerando como velho. Então, eu já estou velha. Às vezes, a minha mãe, se você ver, a minha mãe está do meu jeito. Assim, o rosto dela, o jeito. Então, esses resguardos, acho que a gente cuidando do corpo da gente, com a planta que a gente usa, respeitando as plantas também, eu acho que a gente demora essa resistência de fraqueza que tem no corpo do ser humano, que hoje eu vejo uma separação, que os alimentos que você usa, você tem que se alimentar com planta, com esses alimentos que não tem químico, que hoje eu conheço um pouco desse negócio de químico que tem na alimentação. E o inhame, ela vive nessa parte do conforto só para os velhos
e para o homem, não, a mulher não usa quase assim. A partir de 40 anos, talvez a mulher pode comer. 45, a idade, o máximo que pode usar o inhame. E também a criança de 10 anos pode usar, porque ainda não tem, ele não faz movimento assim, não está namorando, não está fazendo nada. Então, ele pode usar também o inhame nessa idade. Para saúde. Então, o alimento do corgupo, às vezes alguém já comeu, já viu de perto, essa é uma alimentação do resguardo de corte de cabelo, resguardo também da roça. Não é todo mundo que pode comer ali é um pátio, foi eu que fiz o foto lá da Aldeia Nova. E ele mostra que ali as crianças ficam vendo a repartição dessa comida. Quem pode comer esse daí? Todos podem. Não, o Uatã não pode comer. São vários Uatã que tem no CRI não pode comer. Quem é Roncrepoi não pode comer. Quem é Nuclear não pode comer. Então, fica só olhando os outros usar, comer. E quem tem resguardo não pode se meter ali também, está de longe, só olhando. Isso nem é só olhar, aprender também, conviver com esse alimento que a gente faz, às vezes em quando, a partir de a pessoa que está fazendo resguardo. Esse resguardo do hiato, ela é muito profunda, porque até perderam um pouco desse resguardo da batata, que esse daí. Quem faz a farinha da batata? É a mulher que faz. Ela tem que ter resguardo também para usar, para fazer essa batata virar farinha. Então, aquela alimentação ali, ela também não pode comer. Porque ela é mandioca, ela não é batata para ela usar. Então, ela faz isso aqui é a farinha da batata, né? Essa imagem aí. E a mulher que faz é só uma pessoa que tem que fazer. Não é todo mundo que faz isso. Por causa de quê? Porque acho que tem que ter resguardo. Esse resguardo da mulher, é como eu falei agora, um pouco segundo, a mulher que tem que fazer isso, ela tem que ver a lua. Que dia que ela está menstruada? Ela tem que olhar muito para a lua, para ela começar a fazer isso. Esse resguardo do hiato. E fazer a farinha. Ela vai, tem uma foto que a Ana mostrou aí, quando a pessoa vai arrancar a batata, ela tem o craré e tem a grande, que a gente considera como mãe e pai, e tem os filhinhos, que não pode jogar também. Quando arranca, tem que ajuntar e enterrar de novo. Não pode jogar fora. Porque se você jogar fora, ela pode você adoecer, uma família seu pode morrer, porque você está matando uma coisa que tem vida também. Então, nosso pajé fala isso para nós. Nossa, se eu for na roça arrancar uma mandioca e tem aqueles raízes maior, aí eu vou ter que escolher todos pequeninos, não pode deixar lá para secar. Eu quase morro com esse serviço que fizeram na roça. Eu tenho medo. E a pessoa foi arrancar mandioca, e eu fui olhando. E foi dentro da minha roça que aconteceu isso. E quando eles terminaram de arrancar, que saiu todo mundo, eu fui olhar. Aí tinha um monte de mandioca arrancada, aqueles pequenos. Aí eu fui na roça inteira e catar. Porque se passar do outro dia, ele pegar muito sol, ele vai sofrer mais. Aí tem que jogar dentro do rio. Então, eu me esqueci de fazer isso. E coloquei lá e fui para casa. Quando cheguei, o pessoal estava saindo. Aí eu falei assim, e agora? Eu vou voltar sozinha lá na roça? Fiquei com medo de voltar, que é longe da aldeia. Aí eu pensei, amanhã eu vou vir botar dentro d'água. Quando eu cheguei em casa, eu já estava com febre. Muita febre e dor de cabeça. Eu não aguentava enxergar nada. E já pensei o que eu fiz.
Falei para o meu marido, acho que você podia ir lá na roça jogar mandioca tendaco. Vocês deixaram a mandioca lá fora? Eu disse, não foi eu. O pessoal arrancou e ficou lá. E já era umas 5h30, ele tinha que ir fazer isso. Porque se ele não fosse fazer isso, eu ia morrer até amanhecer o dia, eu não ia ficar mais vivo. Ele foi, eu expliquei para ele onde estava, para ele ir correndo. Então, muita coisa nossa plantada dentro da nossa roça, nós temos muito que ter esse cuidado. A pessoa que vai arrancar batata para fazer a farinha, ela tem muito cuidado. Ela senta mesmo. Tem uma foto que mostra bem, e a mulher sentada, ela vai escolhendo, tirando, juntando, não pode furar com faca, que não é bom. Tem que tirar com calma, tem que pegar um pedaço de pau e vai cavando, até quando encher o cofo, e vai embora. Não pode deixar nada para trás, nem aqueles raízes que tem, porque ali tudo são umas veias vivas. Então, nós temos esse cuidado muito assim da roça. Para nós, uma roça, uma mãe, uma avó. Quando a roça já é velha, a gente chama também de vó, porque ela constrói nossa vida. E essa farinha que é feita, também não é todo mundo que pode comer. Mas o antropólogo chega e come, sem escolher. Come, eu já... na outra. Aquele lá. Esse do corpo, deixa eu falar desse daí. E ele estava falando desse daqui... ela também é macaxeira, não é mandioca, é macaxeira que as mulheres arrancam ela, guarda tudo. Esse aí não perde nada, porque é manso, todo mundo quer levar para casa. E leva para cozinhar, para comer com a família. Quando vai fazer o cueli, chama cueli, quando está feito assim. Então, esses movimentos de resguardo do nosso Craô, ela é assim, muito forte ainda. Apesar que nós temos muito trânsito de branco, pesquisadores. Antes era só pesquisador antropólogo, agora não é mais, vai aluno da faculdade e faz as pesquisas. Então, a gente tem que mostrar assim, metade das coisas. Hoje que eu vejo um autor, o Júlio Melatti, que ele foi estudioso no Craô, ele não pesquisou todos, ele não se aprofundou nas pesquisas que ele estava vendo. Eu vi ele falar sobre essas comidas, os resguardos, e vi que não era do jeito que estava passando. Então, esses resguardos que a gente está fazendo, tem muita coisa que não é pesquisado. A gente vai morrer e vai ficar para trás ainda. E não pode pesquisar. Não vai ser pesquisado durante nossas vidas e nem explicar para o CUPEM. Então, hoje eu estou fazendo na sustentabilidade acadêmica, eu entrei agora para o mestrado, e a minha pesquisa vai ser isso, para o resguardo. São 16 resguardos, da pintura corporal, da tora e do nuclear. Então, eu tenho 3 temas. Nesses 3 temas, o professor me perguntou se eu ia dar conta de fazer. Eu disse, até onde eu vou fazer? Se eu escrever na minha língua, eu dou conta de todas elas. Porque eu sei da minha cultura, e os mais velhos vão me ajudar, e eu vou fazer a minha pesquisa de sustentabilidade para reforçar as crianças da aldeia, não só do Craô, do Canela, Gavião, que a gente está vendo, mesmo o grupo está quase acabando. Então, nós somos 5 professores que entrou na faculdade e estamos lutando sobre isso. Fala pelo Timbira. Nós somos Timbira e nós vamos ter que pesquisar e se juntar para não acabar com isso, e essa sustentabilidade. Eu não vou entrar muito no meu estudo, porque ainda, talvez, quando eu publicar, quem sabe, que alguém pode ler e pode gostar. E eu vou apresentar a corrida do resguardo da tora do Iat. É a cantiga, que
é uma imagem, eu acho que dura... Quantos minutos? Eu quero passar para vocês verem como é que os mesmos mulheres fazem as guardas. 2 minutos. Então, esses são os textos dos mesmos mulheres. O partido que joga primeiro é o partido que ganha também, né? Mas isso aí é a tora da batata, a festa que tem o teste do casamento, o homem que corre mais, que tem mais força de carregar, é que casa com a moça que a mãe escolher, que a sogra escolheu ele também. Isso aí é uma corrida da festa do Ian. Então, eu me casei nesse movimento aí. Porque senão eu ia perder meu IPN. E é isso que eu ia apresentar. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que não me alcance, eu posso responder. São várias coisas, mas eu não estou muito bem para falar, por isso que eu falei muito pouco. Eu estou com problema na garganta, peguei gripe aqui do cupém. Que eu estou passadinho e vim gripado para cá. Bom, a gente tem algum tempinho agora para o debate, né? Vou abrir para quem tiver perguntas, para a Creuza ou para a Ana. Tem que levar o microfone para lá, né? Ali, ó. O microfone aí. Mas agora quem está pesquisando antropólogo é eu. Vou primeiro pesquisar ela aqui. Estou segurando muito para não tossir, mas deixa que meu nariz está cheio de gripe. A minha pergunta vai para a Creuza. Eu achei bastante interessante a sua fala. Eu conheço o Cacaverá, que é um indígena da Universidade Holística da Paz, e que ele fala muito disso, da vida mineral, a vegetal, e o respeito que nós temos que ter pelos vegetais e pelos minerais. A pergunta que eu vou fazer, se você se constranger, você já foi muito inteligente, bem-humorada, obrigado pela sua fala. A respeito, quando você cita a menstruação, porque eu, como mulher, eu sei que determinadas vezes na minha vida, fazendo alguma coisa com alimento, eu estando menstruada, a gente chama de desandar, é que não dá certo, um bolo, alguma coisa. Nesse sentido que você diz, que a mulher, estando menstruada, ela não pode ter acesso a esse tipo de produção ou feitio?
Não é só a produção. Eu vou só comentar um pouquinho. Nós, mulheres craô, quando está menstruada, a gente não pode conversar com o homem primeiro. Não pode ter contato com criança, com homem. Criança nenhum não pode ficar perto da mãe. Se eu tiver um filho ou uma filhinha de 3 anos, 4 anos, tem que ficar com o pai, não comigo. E todas as alimentações que tem que usar dentro da casa, eu não posso usar junto comigo, com o povo. Banhar também não posso ir para a roça, eu não posso cozinhar para ninguém. Eu fico me resguardando fora, deitado. Se eu for sentar, eu tenho que sentar sozinho, não posso ficar com ninguém. Eu posso falar com minha mãe e a minha avó, ou minha irmã também. Mas não com as crianças das minhas irmãs, nem de parentes nenhum. Porque, para nós, a menstruação, ela tem uma coisa que nós acreditamos muito, e não pode acontecer, que não pode chegar perto de ninguém. Que se o sangue for forte, ela adoece uma pessoa. A doença desse sangue que vai para a criança. Se você falar com uma criança alto, se está menstruada e dá menos de uma briga com a criança fica amarelo, fica com febre, não quer comer. Isso é o sintoma da criança. Já para o homem, se você olhar para o homem, fazer cara feia, e dizer, olhar para você também, só naquele momento ele vai dar febre e dor de cabeça. Para a roça, você não pode nem chegar perto da roça, porque aí as plantas também vai morrer, todas as plantas que tem dentro da roça. Todos. Você não pode andar no meio, você não pode ir ver nada dentro da roça se está menstruada. Porque a gente conhece as pessoas que têm maldade, que aí lá está menstruada, tem muita coisa, que aí não pode entrar dentro. Porque se só tem milho, arroz, mandioca e batata, você vê a batata seca, a mandioca ela puba a raiz todinho, a arroz ela começa a secar, o inhame fica com aquelas coisas lá dentro também ruim, que broca tudo. Então, tudo isso, o nosso sangue faz mal. Por isso que eu falo, a vida deles são vivos também. A gente não pode ter esse contato assim. Eu mesmo tenho muito resguardo. Tem tempo que eu nem quero nem olhar, estou doente e já me retira de todo mundo. De criança, porque você tem uma coisa, se o pajé vai curar a criança que você adoeceu, para nós isso é uma vergonha muito grande. Se eu adoecer uma filha de alguém, não só do meus irmãos, ou de outra pessoa, a mãe ainda vem brigar comigo. Por que você não está fazendo teu resguardo? Você sabe que não pode? Então, você vai ter que banhar meu filho. E traz a criança, e você tem que dar um banho, e vai procurar casca de pau que o pajé encomenda, você vai lá tirar, você vai ter que fazer todo o serviço. E quando você dá uns 3 banhos na criança, a criança fica, beleza, volta, fica alegre. Então, por isso que as mulheres craô, elas se preservam para essa parte da vergonha, né? Tem que ter o resguardo, não pode, quando está menstruado, não pode fazer isso. Porque se você adoece uma pessoa de longe, um homem, ele vai bater em cima de você. Não é que tua menstruação já acabou, mas você tem que fazer o que o pajé mandar. Isso a gente sente vergonha da família, né? Eu tenho um irmão, aí o meu irmão está lá vendo ele fazer aquilo. Eu vou morrer de vergonha dele. Porque aí ele vai ficar com vergonha de mim. Diz a minha irmã, não está nem cuidando dela, fazer isso logo. E depois vem os conselhos da família. A avó, o tio. Por que tu fez isso? Tu sabe que não pode? Então, quando está doente, primeiras pessoas que sabem da casa são as mulheres. Minha mãe, minha avó, minhas irmãs, minha tia, disse, eu estou doente, não pode fazer nada disso. E aí, se a pessoa também
Da minha irmã adoecer também, eu já sei que está doente. Eu não boto para fazer nada, e já fica separado. Então, é isso. Oi, boa tarde. Eu tenho uma pergunta sobre batata, inhame. Queria saber o seguinte: os craós são famosos por terem muitas variedades de batata. Eu queria saber primeiro por que é importante ter muitas variedades, se essas diferentes variedades ou qualidades de batata são cultivadas por qualquer mulher ou se pertencem, digamos, a algumas famílias. Enfim, queria saber mais sobre essas qualidades e as variedades de batata, de inhame e dos outros cultivos, né? Talvez, como a gente está com problema de tempo, talvez a gente faça um bloco de 2 perguntas para serem respondidas. Aqui, Guilherme, aqui. Eu só queria parabenizar, eu achei que a dupla foi excelente, porque a Ana apresentou um conhecimento, talvez, mais do que justamente, sobre a diversidade das formas do plantio, a diversidade das batatas, das espécies e as relações com o ritual. E eu acho que a Creuza nos levou a compreender um aspecto que, para os brancos, em particular para as mulheres brancas, é difícil de aceitar e de compreender. E é um tema com o qual eu me identifico plenamente. E eu acho que essa dupla de ter nos mostrado esses 2 aspectos tem sido fabuloso, hein? E é muito, muito difícil de encontrar isso numa reunião dessas. Mas eu queria perguntar, em particular, como é que o sentido do humor, o palhaço Rochua, se encaixa nesse ponto médio entre as práticas agrícolas e as práticas do resguardo. Como é que será que o Rochua, o sentido do humor, as piadas, é uma maneira de poder juntar as 2 coisas? Talvez mais uma última aqui, para passar a palavra para elas responderem. Meu nome é Pedro, eu sou de São Paulo, sou guarani, sou educador de educação infantil. Eu queria fazer uma pergunta assim, em cima do que falou sobre a questão da batata, né, que é o Djetê para o guarani, Nhimongaraí, do Djetê, Nhimongaraí do mandioca, né? E isso me chamou muita atenção, porque eu queria perguntar assim, qual ligação, né, isso tem com a espiritualidade, né, de Nyanderu, que é Deus para o Guarani, né, que tem alguma ligação, para elas, né, para a aldeia, né, dela, que acabou de falar, né, e mostrou algumas ritual, né, como de Nhimongaraí, né, e essa ligação tem a ver, né, com o Nyanderu, com a espiritualidade, né? O nome dela? Manuela, é o seguinte, a gente tem vários tipos de batata. A batata, ela tem... Não é todo mundo que planta, né? Tem algumas pessoas que usa, e porque aqueles que usam, que plantam, fazem resguardo. Dá o banho de folha de urucum, que eu estou falando de resguardo. A pessoa que planta tem que ter a mão boa para não ficar fazendo todos que os outros fazem a partir, como eu falo, a pessoa mais adulto, e mais adulto da idade de 30, 20 anos, ela não tem esse para cultivar. E, às vezes, jovens que querem fazer o resguardo, que querem plantar batata, de vários, que para nós tem muito iatogré, eu não vou falar do cupê, não,
Porque eu vou falar da minha cultura, que eu sei o nome em língua craô. Yatugre, Yatjacaré, Yatnhotebré, Yatcaplegre. Então, esses batatas, não sei o português que o Cupem dá, porque eu nunca fiz pesquisa de ver essas batatas. Então, tem as pessoas específicas que plantam, que faz o resguardo direitinho. Por que é isso? Porque acontece o seguinte, se eu plantar e não fazer resguardo, eu não vou ter mais batata para mim. Eu não vou cuidar dela bem. Eu não estou cuidando dela do jeito que ela está pensando comigo. Ou a vida dela comigo. Então, eu não vou plantar isso. Então, ela acaba. Ela acaba por ela mesma, ela some de mim. Então, a pessoa que cuida bem, que a batata vê que está cuidando, é a pessoa que cria ali, e quando é época de colher, não pode, ninguém mexe. Ele sabe do tempo certinho que a batata está boa para colher. Ele chega, vamos supor, nesse quadro aqui, desse auditório. Aí, essa parte daqui, ele chega e olha assim na roça e assim, não, daqui para cá vocês não podem mexer. Vocês podem mexer para cá, vocês podem arrancar aqui. Aí as mulheres começam a sentar e vai arrancar, como eu disse, não deixa nada para trás. E o outro, só ele tem que não, assim, guardar para ele colher. E as batatas são plantadas diversas, assim, misturado na roça, planta todos misturados, mas a gente sabe qual é o tipo da batata que tem plantado. Ele fala, chega lá e explica tudinho. Se daqui assim, 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 não pode. Vocês têm que tirar daqui. E eu não sei se é essa resposta que você queria. Antes de ir para a resposta para a Luísa, complementando a resposta da Creuza para a Manuela, falei no início, né, desse projeto da Embrapa com a Terezinha, e aí eu até abri aqui, que eu tenho aqui nas minhas mãos, um calendário sazonal, né, e do levantamento de algumas variedades de batata dessa pesquisa. Aí eu tenho aqui, enfim, é uma pesquisa ainda em fase de conclusão, né, ainda não está publicada. E a gente tem aqui, eu estou vendo aqui, são 15 tipos de batata. E eu vou, como ela falou, tuti, pretona, tebré, peixinho, craré, seca, cupem, estrangeira, rocti, leite, yacati, brancona, panquanré, pena de macaxeira, depois a gente tem até que ver. Depois a gente tem que dar uma corrigida até aqui. Corpé e macaxeira, tebré, vermelha, caprangré, tem, enfim, 15 variedades. Essa questão das qualidades, por exemplo, para a farinha, não é qualquer batata que se usa para fazer a farinha, tem que ser aquela batata enxutinha, né, seca. Então, por exemplo, essa batata que tem muito leite não serve, né? Por exemplo, a batata tuti, ela é boa para farinha, essa que a gente mostrou, porque ela é enxuta, ela fica azulada. E acho que um dos efeitos do resguardo com a farinha, também quando você usa a batata no resguardo do nascimento do filho, essa questão também de secar o sangue, as substâncias provenientes do parto, né, e da furação da orelha. Então, acho que tem a ver um pouco também com essa questão de que ser a batata sequinha, né? Enfim, tem outras batatas que têm muito leite, que são molhadas, então, quando você corta, né, ela tem... O que acontece quando corta? A batata molhada, ela fica arredondada, né? A outra desfarinha, seca. Enfim, só para complementar, tem essa batata corpé, que é a batata macaxeira, que ela é branca, comprida, parece a macaxeira, e ela é bem molinha, né? Tem essa... Qual que você estava falando? Da caprancré. Essa ovo de jabuti, que ela parece um ovo de jabuti. Enfim, são vários critérios que eles usam para identificar e dar nome às variedades, né? Porque essa questão também da beleza da roça, né? Que está ligada à questão da diversidade.
E aí são vários critérios morfológicos, a cor, semelhança com, né, com partes de animais. Enfim, é um conhecimento, lógica do sensível, bem interessante. Vou passar aqui para a Creuza responder a pergunta da Luísa sobre a relação entre vergonha e resguardo. Tá, vai lá. Sentido do humor. O Rotuá, ela é Rotuá. Ela faz parte da festa, mas ela não tem contato com a batata. Não tem. Porque eles já é uma fruta que eles imita, e eles não podem ter contato com a roça. Quem tem que ter contato com a roça é o pai do Rotuá, é a mãe do Rotuá, os parentes do Rotuá. Então, eles sempre são... Eles participam da festa, e eles que têm que pegar... Quando é para sair aquela música, né, que é para jogar, não é o Rotuá que joga, que chama de croré, que joga a batata no pessoal. E quem vai cantando e que vai só carregando, não sei se apareceu foto de carregar o cofo, né? Quem carrega o cofo é o Rotuá, e quem joga a batata é o croré. E quem canta ali não é Rotuá, não sei nem como que o Cupem diz no português. É o canon que canta por Rotuá. Isso. É a alma? Não. Essa pessoa que vai cantando, ela não é Rotuá, ela não é croré, ela tem um nome. Isso aí eu já me esquecendo desse momento. Não, ela está na marné. Então, esse é um grupo que se junta ali. Cada um tem uma atividade para fazer. E o Rotuá só carrega o cofo. Ele não joga batata. E o Rotuá não é por causa do nome. É por causa do jeito da pessoa que você vê, que tem uma divisão no pátio, que aí eu vou puxar um pouco do Catamia e Vacmeiê. Nossa história é muito comprida demais para explicar. Então, o Rotuá é assim, ela não joga e ela não participa da roça. Quando o pessoal vai para arrancar batata, não vai. As mulheres, quando vai, não vai. E o Rotuá só tem homem, não tem mulher. Então, tem vários tipos de coisa que quem pode explicar é o homem. Vou responder a palavra o nome. Sim, Pedro. Eu acho que é onde eu não queria chegar para falar, mas eu vou responder porque você é indígena. Você é indígena e eu acho que você participa disso. Para nós, Naranderu, para você é Deus, né? Então, para nós ser Deus é Papam. E quando Papam construiu o mundo, ela deixou uma história para nós. E da onde veio a história do Catsiecui? Então, esse contato é direto com ele e os pajé com o Catsiecui. Então, a história é muito longa, eu não vou falar, só quero te explicar que a gente também tem esse contato. Que, às vezes, eu falo o seguinte, muita coisa o branco vai aproveitar a pesquisa, e tem muita coisa que eles não vai aproveitar, e nós, como indígena, que estamos entrando nesses acadêmicos, na faculdade, a gente vai ter que escrever como antropólogo. Desde quando nós nascemos, aprendemos, mas nós não somos conhecidos ainda como estudiosos da comunidade. Só isso.